palavra do nosso Deus, nós iniciamos na semana passada, Salmo 138. Salmo 138, vamos fazer a leitura desse texto. Salmo escrito pelo rei Davi. Aqueles que podem, vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Senhor. Vamos ler do versículo 1 até o último versículo, que é o 8. Diz assim: Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Que Deus assim abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Podem sentar, amados irmãos. Então, na quinta-feira passada, nós vimos que Davi mostrou como ele louvaria ao Senhor. Louvor esse que ele diz de todo o coração, um louvor aí com grande afeto, grande amor ao Senhor, um louvor que nada permitia que o seu foco, a sua direção fosse a pessoa do nosso Deus. É muito comum até na igreja ou em casa, ao louvarmos ao nosso Deus, quer seja através da palavra, através de um hino, e a nossa mente então vai guiar. Muitos passam por essa experiência, creio que todos enfrentamos essa experiência, mas veja que ele diz aqui que era algo de todo o coração, e ele no versículo 2 apresentou aqui motivos pelos quais ele louvava a pessoa do nosso Deus. Ele fala da benignidade do nosso Deus, da bondade do nosso Deus. Ele, em sua trajetória cristã, na sua vida cristã, experimentou grandemente a bondade de Deus. Creio que não é diferente também com as nossas vidas. Constantemente nós experimentamos a bondade de Deus em nossas vidas. As dificuldades aparecem, elas são normais na nossa trajetória aqui nesse mundo, e nós precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, precisamos da sua bondade, e nós então temos esse benefício do nosso Deus. Entre os motivos que ele também apresentou aqui, ele fala pela tua verdade, está muito ligado aí a palavra do nosso Deus. Ele diz mais: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então são vários os motivos que ele usa aqui para louvar a pessoa do Senhor. Até o versículo 3, ele diz: no dia em que eu clamei, quer dizer, no dia em que ele precisou, colocou o seu problema diante do Senhor, ele obteve a resposta da oração, daquilo que ele pediu à pessoa do seu Deus. Também isto acontece com as nossas vidas. E ele encerra o versículo 3 dizendo: e alentaste com força a minha alma. Quantas vezes
estamos oprimidos, estamos tristes, e Deus alegra o nosso coração. Veja como o louvor é de fundamental importância. A nossa relação com Deus é fundamental para que a nossa alma seja revigorada. E hoje, amados irmãos, os versos 4 e 5 aqui, nós vamos ver que Davi busca exaltar a Deus através do seu testemunho, através da palavra do nosso Senhor. Ele diz: todos os reis da terra te louvarão. Esse texto, é lógico que fala, do período em que ele viveu, fala também profeticamente, nós vamos ver logo mais, mas muitos governantes naquela época contemplaram, ouviram da boca de Davi seu testemunho acerca de Deus na sua vida, o poder do Senhor em sua vida. Por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 5, os versos 10 e 11, mostram lá a amizade que Davi tinha com o rei Hirão, que era rei de Tiro. Então, Davi teve a oportunidade de poder testemunho esse com a sua vida, quer dizer, as pessoas observavam o que Deus fazia através da sua vida, testemunho esse também com os seus lábios, falando acerca do seu Deus. A Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 9, no versículo 23, aqui já não falando mais de Davi, mas falando de Salomão, quero até ler esse texto com os irmãos, diz que os reis procuravam Salomão para ouvir a sua sabedoria, para ouvir acerca do seu Deus. 2 Crônicas 9, no versículo 23, diz assim: e todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração. Veja como é importante, meus amados irmãos, o testemunho que o servo de Deus deixa diante desse mundo. Testemunho de Salomão, no período em que ele andou afinado com Deus, no período em que ele glorificou a Deus, outras pessoas, outros reinos puderam perceber e buscavam a Salomão para que ele pudesse relatar a sua sabedoria. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Salomão, deve também acontecer com as nossas vidas. As pessoas devem ter em mente que somos servos de Deus, devem ter em mente que somos pessoas diferentes, até em uma dificuldade, em uma situação que envolve aflição, a nossa maneira de enfrentar é completamente diferente, e os ímpios percebem muito bem isso. E quantas vezes chegam para nós pedindo um conselho, porque sabem que nós tememos a Deus, sabem da fé que temos na palavra do nosso Senhor. Daí, meus amados irmãos, a importância do nosso testemunho. Davi deu um firme testemunho acerca da sua fé. E, como eu disse aqui, o sentido também profético. Muitos salmos são messiânicos. Esse salmo aqui também aponta para o milênio. Quando ele diz aqui: todos os reis da terra te louvarão, está até no futuro. Por exemplo, lá em Salmo 72, vamos lá abrir em Salmo 72, que é também um salmo que retrata o milênio, um salmo messiânico. Ele mostra este mesmo aspecto aqui do reino milenar. Diz assim: e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Se a gente observar bem, na época em que Davi viveu,
na época em que esse salmo foi escrito, a grande maioria dos reis não temia a Deus, quase que todos nós podemos dizer. Se a gente observar o mundo que nós estamos vivendo, também os governantes não temem a Deus. Aqui está mostrando o reino milenar, até Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14, diz que o conhecimento de Deus vai alcançar toda a terra como as águas cobrem o mar. Isto é, no período do milênio haverá um grande conhecimento sobre a pessoa de Deus. Conhecimento esse que hoje, muitos nem querem saber. Vamos pegar aí os governantes do mundo, vamos pegar a Europa, que hoje está sendo como o berço do ateísmo. Os governantes não conhecem a Deus e fazem questão de manifestar que não creem em Deus. Nós já tivemos aqui na UFAC, se não me engano, 2 ou 3 congressos ateístas. É algo que está se alastrando, algo que está crescendo, pessoas advogando que Deus não é real, que Deus não existe. Mas a Bíblia aqui diz que nesse período os governantes vão buscar a Deus. Milênio. Eu estava dando uma olhada em um comentário bíblico e eu achei bem interessante, pois esse comentário ele é da teologia reformada. Então, a maneira como eles tentam explicar isso aqui que está no futuro, que todos os reis da terra vão se prostrar diante do nosso Deus, vão adorar a pessoa do nosso Deus. E eles colocam isso aqui só lá no período de Davi, no período de Salomão. Mas veja que aqui está no futuro. E a Bíblia mostra, meus amados irmãos, que no milênio, Deus, através do seu Filho amado, governará esse mundo. É um período em que haverá uma teocracia, ou governo de Deus diante desse mundo. Até no livro de Isaías, no capítulo 2, é bem interessante, mostrando aqui também o reino milenar. Então, quando é que esses reis vão ter o conhecimento de Deus, vão buscar a Deus, vão adorar a Deus? Milênio, algo ainda por vir. Diz assim, Isaías capítulo 2, a partir do versículo 2: E acontecerá que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos por suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Quer dizer, o sentido aqui é o mesmo, no profético, e isso ocorrerá no milênio. Então, amados irmãos, é esse sentido aqui. Davi exalta o testemunho da palavra. Muitos governantes naquela época ouviram a palavra através da boca de Davi, através de Salomão e outros reis de Israel. Mas há o sentido aqui também profético, algo que ainda vai acontecer. Voltando aí, Salmo 138, ele vai nos mostrar agora a relação de Deus com o seu povo. Olha como é interessante a relação de Deus com o seu povo. Diz aqui a palavra do nosso Senhor, os versos 6 e 7: Ainda que o Senhor é excelso
atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Veja que fala de dois tipos de pessoas: pessoas humildes e pessoas soberbos. E se a gente analisar bem, um soberbo é alguém cheio de altivez, cheio de orgulho, cheio de arrogância, alguém que se acha superior aos outros, alguém que não se importa com Deus. Quantos governantes, a gente falando aí de líderes, pessoas com poder, que não estão nem aí, nem acreditam na pessoa do Senhor. Eu já até falei isso aqui uma vez, uma frase daquele ex-secretário norte-americano, o Henry Kissinger. Ele é vivo, um homem já bastante idoso, mas eu lendo uma reportagem naquelas páginas amarelas da revista Veja, ele disse o seguinte: que Deus existe, mas Ele não está interessado em mim. Quer dizer, ele crê que há o poder superior, mas que esse Deus que é superior, que criou os céus e a terra, não se interage com a sua criatura, não se relaciona com a sua criatura. Ele diz: Deus existe, mas não está interessado em mim. Quer dizer, um homem orgulhoso, um homem que não se dobra à palavra do nosso Deus, um homem que muitas vezes outras pessoas podem até se considerar, outros se consideram superiores à pessoa de Deus, vivem como se não precisassem da pessoa do nosso Senhor. Então estes são soberbos. Mas a Bíblia diz aqui, amados irmãos, no versículo 6, que o Senhor, sendo excelso, Criador dos céus e da terra, esse Deus todo-poderoso, diz que Ele atenta todavia para o humilde. Quem é uma pessoa humilde? Uma pessoa que sabe da sua insignificância, uma pessoa que sabe que sem Deus, sem Jesus Cristo, ele estará totalmente perdido. Uma pessoa que reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida. É muito comum, muitos querem Deus somente para as bênçãos materiais, mas o humilde é aquele que se dobra diante da palavra do Senhor e está disposto à obediência a esta palavra. Por isso, meus amados irmãos, que a humildade ela é preponderante na vida daqueles que conhecem a Jesus Cristo. Olha o que está lá em Isaías 57, no versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Eu gosto muito desse versículo. E quando a gente pensa em humildade, eu creio que ninguém é humilde ainda o suficiente. Nós precisamos a cada dia de mais humildade em nossas vidas. Agora, olha o que diz aqui: porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o crente verdadeiro. Ele quer depender sempre do poder de Deus. Ele sabe que Deus, Ele é exaltado. Esse Deus quer ser obedecido. Esse Deus que nos deu a sua palavra. Esse Deus que quer ser adorado, como Davi diz aqui, no verso 1, que louvava ao Senhor de todo o seu coração. Então, a humildade, se a gente observar bem, foi algo assim marcante na vida de Jesus Cristo. É algo que nós
devemos buscar. Você me perguntar, pastor, o senhor é humilde o suficiente? Eu diria, eu preciso de mais humildade. Quem foi a essência da humildade, que não precisava alcançar mais humildade? Jesus Cristo. Esse sim, até Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, falando lá da humildade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mostra que Ele é um padrão, é um exemplo para nós. Nós somos pecadores, nós precisamos a cada dia de mais humildade. A tendência da nossa vida é o que? A soberba, o orgulho. E quando nós cultivamos a humildade, o que a Bíblia diz? Que o Senhor atenta para os humildes. O diabo às vezes quer trazer arrogância, ao nosso coração, mas o crente sabe onde é o seu lugar, diria, ao pé da cruz, é ali onde nos humilhamos diante do Senhor. E diz aqui o versículo 7, meus amados irmãos: andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O crente, ele sabe que precisa de Deus, que ele depende do Senhor, e isso constantemente, não é algo que a gente veio ao culto e aqui nós buscamos a Deus, louvamos a Deus e vamos embora e não precisamos mais do Senhor. Muito pelo contrário, a nossa vida com o Senhor deve ter a continuidade, ser algo diário. É como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Lucas capítulo 9, no versículo 23, diz que nós devemos tomar a cruz dia a dia e seguir ao Senhor. Tomar a cruz significa o quê? A morte, para o nosso eu, para os nossos anseios pecaminosos, e assim nós encontraremos refúgio, bênçãos da pessoa do nosso Deus. Por isso ele diz aqui: estando eu no meio da angústia. E nós enfrentamos angústias. Olha, agora, a família da irmã Lindalva, ligou falando acerca da sua mãe. Que susto tremendo, a irmã agora hospitalizada. Que angústia, mas é momento de quê? A gente buscar a Deus. Irmão Francisco passou por problema, eu e Josenícia, irmã Deus, muitos passaram por problemas, mas nós temos certeza, a irmã Rosa enfrentando problema, mas é como ele diz aqui: andando eu na angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Veja que aqui era um problema que ele estava a enfrentar, um inimigo real, que o atacava. Não sei se era uma outra nação, se foram problemas ali de inimigos tentando usurpar o seu reino. Não é claro o problema que ele estava a enfrentar, mas é claro que Deus o assistiu, que Deus o abençoou. E o mesmo, amados irmãos, acontece também com as nossas vidas. Diante das lutas, diante das aflições, diante das angústias, Deus também traz alento à nossa alma. Deus estende a sua mão contra os nossos inimigos. O inimigo pode ser a doença, pode ser uma pessoa fisicamente e assim por diante. O importante é sabermos que Deus está sempre ao nosso lado. E veja que ele encerra aqui o versículo 8 dizendo: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Quantas coisas importantes aqui para as nossas vidas.
diz que o Senhor aperfeiçoará o que me toca. Nossa vida, ela está sempre em aperfeiçoamento, em crescimento espiritual diante do nosso Deus. Vários salmos expressam isso aqui, que a benignidade do Senhor dura para sempre. São vários salmos que mostram que a bondade de Deus não é algo somente por um momento e depois ela se ausenta da gente, mas é algo que segue a nossa vida e vai adentrar aí a eternidade. Essa benignidade nunca vai nos desamparar, e é por isso que ele encerra dizendo: não desampares as obras das tuas mãos. Aquilo que nós fazemos para Deus é abençoado por Deus, quando nós temos o nosso coração voltado ao Senhor, dirigido ao Senhor, e fazemos para o Senhor. Eu gosto de atentar bem para o perigo da religiosidade. A religiosidade não expressa algo que agrada a pessoa do nosso Senhor, mas quando ele diz aqui, as obras das tuas mãos, é quando nós estamos fazendo algo para Deus, e a vitória então vem porque Deus deseja sempre que ao obedecermos, ao fazermos a sua obra, Ele então seja exaltado, Ele seja engrandecido, Ele seja glorificado. Que Deus, amados irmãos, nos ajude, que Deus nos abençoe, e estejamos experimentando esse cuidado de Deus, essa relação com a pessoa do nosso Deus, sempre quebrantando a nossa vida, buscando a humildade que é tão necessária para uma vida real com a pessoa do nosso Deus. Que Deus assim nos ajude, que Deus nos abençoe, e com